Acho que foi. E essa minha, eu já te agradeci por mensagem de texto, já te agradeci em ligação no telefone, já te agradeci pessoalmente, estou agradecendo mais uma vez. Imagina, somos nós que temos que agradecer a ele, né? E não ele a nós. Pela oportunidade. Então sou eu que te agradeço Não, por você estar aqui com essa palestra, dando essas informações para nós. Vamos ver as coisas. Mas quem que lembrou na apresentação que Bahá'u'lláh promete um serviço em ambos os mundos? Alguém falou sobre isso. Ana Paula falou. E de fato, eu estou agradecendo porque é uma oportunidade de servir e falar de um assunto que acho que tem tocado o coração muito, né, de todo mundo aqui em Brasília, de todo mundo no Brasil, e é uma alegria realmente poder falar sobre esse tema dos templos Baha'is. E obrigado também, Shirley, porque essa reunião aqui nasceu do fato de que vocês estão estudando o livro A Epístola ao Filho do Lobo, que é esse livro aí. E Shirley faz um trabalho fenomenal de promoção da literatura Bahá'í aqui em Brasília. E de fato, esse estudo só aumenta a quantidade de leitores da Escritura Sagrada e é algo que a gente vê que é muito valioso para a nossa comunidade. Então, se alguém, obviamente, quiser adquirir livros e saber mais sobre literatura Bahá'í, o canal certo é Shirley. Muito bem. O nosso tema de conversa de hoje é essa palavra difícil escrita em árabe, Mashrihul Askar, e a ideia é falar um pouco sobre como que essa palavra, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, é considerado o precursor de uma nova ordem mundial. E acho que antes de falar qualquer coisa, queria ler para vocês esse texto. Cada crente é livre para explorar o oceano da revelação de Bahá'u'lláh, para chegar a conclusões pessoais, para humildemente compartilhar percepções com outros e para se esforçar em aplicar os ensinamentos dia após dia. É de uma carta escrita pela Casa Universal de Justiça, que é a instituição máxima da fé Bahá'í no mundo. E eu quis trazer essa frase já no primeiro slide para informar, tanto quanto constrangedoramente, que o fato de eu ser hoje o palestrante que está falando para vocês a respeito desse tema não me torna nenhuma autoridade no assunto, nem representante oficial da fé Bahá'í para falar sobre esse assunto. Eu sou mais um crente, como todos os outros crentes que podem ir diretamente no oceano da revelação de Bahá'u'lláh, estudar, compartilhar com humildade suas percepções e eventualmente ajudar uns aos outros, porque quando a gente compartilha, a gente ganha um pouquinho do olhar único, né, daquela pessoa sobre a mesma Escritura Sagrada. Então, o que eu pretendo compartilhar com vocês aqui hoje não é uma aula, não é a verdade sobre o que são os templos Baha'ís, é um pouco da minha percepção individual, das reflexões que eu faço sobre um tema que é muito caro para o meu coração, e então não vejam isso como a verdade. Inclusive na parte de perguntas, se alguém tiver, possivelmente os outros amigos Baha'ís que também conhecem tanto quanto eu o que significa o templo Bahá'í podem compartilhar respostas, tá? Então, o Mashrihul Askar é um templo Bahá'í. Seria essa talvez a coisa mais simples de falar a respeito do que é o Mashrihul Askar. Inclusive, eu acredito que os que foram convidados para uma palestra que fala sobre os templos Baha'ís. Então essa, vamos dizer, a primeira camada e mais simples, mais superficial de compreensão é que os templos Baha'ís são chamados de Mashrihul Askar. E aqui trouxe para vocês algumas fotos. Então esse é o Templo Nacional Bahá'í em Nova Guiné, na cidade de Porto Moresby. Então é um dos, se não me engano, o mais recente templo inaugurado pelos Baha'ís no mundo.
E vou enquanto isso, e a Samin tem uma foto aqui com vários templos, inclusive com alguns que não estão aqui na apresentação, vou passar, vocês podem ir vendo ao mesmo tempo. Esse é o primeiro templo Bahá'í construído no Ocidente, o templo de Wilmette, nos Estados Unidos, e ele é o templo continental. Na verdade, Abdu'l-Bahá, filho de Baha'u'lláh, apontou para esse templo como o templo mãe do Ocidente, porque ele era o primeiro a ser construído e ele iria parir vários outros templos. Então, o nosso templo no Brasil certamente é um filho desse primeiro templo que foi construído em Wilmette, nos Estados Unidos. Esse é o templo continental da Europa, que está localizado em Langen, na Alemanha, pertinho de Frankfurt. Nós temos também recente a inauguração de um Masjid al-Aqsa local em Bantang, no Camboja. Nós temos o nosso querido, muito querido dos nós brasileiros, Templo Continental da América do Sul, situado em Santiago, no Chile. E nós temos talvez um dos mais icônicos templos já construídos, o Templo Continental da Ásia, em Nova Delhi, na Índia. Ou também conhecido pelo país, pelas autoridades, como o Templo de Lótus. Quem vai a Nova Delhi, em geral, conheceria mais, inclusive, como Templo de Lótus do que o Templo Bahá'í, né? Porque ele é no formato de uma flor de lótus. André, eu tive lá na Índia e as placas de trânsito, quando vão para aquela direção, diz Templo de Lótus e a setinha apontando. Então, o nome oficial que eles conhecem é Templo de Lótus. Né? Perfeito. Então, esses são alguns dos templos Bahá'ís. Ao todo, existem 23 templos Bahá'ís no mundo. 15 deles já foram inaugurados, 8 foram anunciados e estão em diferentes etapas do processo de construção. Entre os que foram inaugurados existem 8 templos continentais, 2 templos nacionais e 5 templos locais. E entre os anunciados, 4 nacionais, 4 locais. E no Brasil, um desses templos nacionais vai ser erguido exatamente aqui na nossa cidade de Brasília, num terreno que fica no Jardim Botânico, indo na direção de São Sebastião. Olha, pertinho de casa. Pertinho de casa. Do seu lado lá do Jardim Mangueirais. Acho que da sua casa a pé deve dar uns 5 minutos. Olha. É muito, muito próximo mesmo. E nós estamos, comunidade Bahá'í brasileira, obviamente, está vibrando há um ano com isso, porque faz um ano que a Casa Universal de Justiça anunciou ao mundo Bahá'í que um templo nacional no Brasil tinha sido autorizado a ser construído. Então, há um ano nós temos a notícia ao terreno e aos poucos o projeto vai começando a andar e ganhar corpo. E a gente pode falar mais sobre os detalhes do projeto em outro momento, se for do interesse de vocês. Muito bem, então essa é a superfície do que é um Masjid al-Aqsa. Mas vejam só que interessante, essa frase de Shoghi Effendi. Shoghi Effendi era o neto mais velho de Abdu'l-Bahá, por sua vez, bisneto mais velho do próprio Baha'u'lláh, e liderou a comunidade Bahá'í de 1921 até 1957. Ele diz que o Masjid al-Aqsa é o símbolo e precursor da ordem mundial de Baha'u'lláh. Então, aqui, nessa frase, e eu vou dizer que a minha primeira reação ao ler essa frase é: como assim? Porque é uma frase direta, tem um impacto, que quer dizer uma verdade, mas essa verdade não está muito clara, pelo menos não aqui, né? E um pouco da investigação que pode ser feita a respeito do que é essa instituição vai permitindo a gente a ter pistas, por assim dizer, de como é que
a construção, um templo é análogo, simbólico e prenuncia a ideia do estabelecimento de uma ordem mundial, segundo a visão de Bahá'u'lláh. E o que eu queria compartilhar então com vocês é alguns elementos, certamente poucos dentre muitos outros que provavelmente existem, dessas semelhanças, dessas analogias que existem entre o que é um templo Bahá'í e o que significa construir uma ordem mundial de acordo com a visão de Bahá'u'lláh. Então aqui eu separei 4 aspectos para a gente conversar, né, dessa analogia. Então o aspecto número 1, que vai falar de um ponto importante, talvez fundamental, dessa ideia de uma nova ordem mundial, a ideia de unicidade universal. E nós vamos ver como que essa característica está incrustada na ideia de uma casa de adoração para todas as pessoas. O segundo aspecto é o aspecto devocional, que é uma característica importante dessa nova ordem mundial, e como que o edifício central da instituição dos templos Bahá'ís lida com esse aspecto devocional. O terceiro aspecto, o aspecto de serviço, outra característica fundamental dessa ordem, e como que isso está apresentado nos templos através dos seus edifícios suplementares. E o quarto e último aspecto, a ideia da conexão entre religião e ciência, como que isso também está manifestado de maneira muito clara na ideia da instituição como um todo do Mahashoggi Laskar. Então, começamos pelo primeiro aspecto, que é essa ideia, que já foi inclusive mencionada por alguns dos amigos quando estavam falando sobre o que é a fé Bahá'í, a ideia da existência, da crença na existência de um único Deus. Por nós seres humanos, chamados de muitos nomes, e a gente adora inventar um novo nome para Deus, e entendimento de que são muitos nomes para se chamar um único ser, um Deus. A ideia de que esse único Deus só criaria uma única religião. Qual das religiões que a gente conhece é a religião de Deus? Todas elas. A ideia de que a religião, ela é revelada, essa única religião divina é revelada em capítulos de forma progressiva ao longo da história da humanidade. Então, aqui embaixo a gente vê uma pequena linha do tempo, pequena na tela e enorme em termos de dimensões históricas, porque a gente está começando com Abraão há menos 5.000 anos antes de Cristo e indo até Bahá'u'lláh, o mais recente desses mensageiros, em 1863. A ideia é de que todos eles estão conectados porque são mensageiros de um único divino ser, que ensina uma única mensagem espiritual, com mudanças nos aspectos sociais da religião, que estão de acordo com o que a humanidade precisa para a época em que eles aparecem. Então, certamente, Cristo falou sobre amar ao próximo. Todos eles falaram exatamente a mesma coisa, amar ao próximo. Mas certamente Cristo falou de certas leis e ordenanças que tinham funções sociais importantíssimas 2026 anos atrás. E a gente vai ver que essa parte da religião fundada mais social, ela é alterada de tempos em tempos para dar conta do que a humanidade precisa ao longo da sua evolução. Um processo que, obviamente, implica Bahá'u'lláh não ser o último desses mensageiros. O próprio Bahá'u'lláh diz que, passados pelo menos 1000 anos da revelação dele, um novo manifestante virá, dando prosseguimento ao desenvolvimento da humanidade, dando prosseguimento à escola divina, cujos professores são esses que estão na nossa tela. Então, uma única religião. Os Bahá'ís olham para as outras religiões como irmãos, porque sabem que estamos todos na mesma escola divina aprendendo. E por fim, a ideia de que se um Deus fundou uma única religião, ele criou apenas uma única humanidade. As diferenças todas que nós temos
são coisas que a gente se apega para nos dividir, mas nós somos uma única raça de homens e mulheres que deveriam se entender como irmãos, filhos de um único Deus. Então a base do que Baha'u'lláh fala sobre para onde o mundo está indo tem no centro isso, a ideia de um único e singular ponto, um Deus, uma religião, uma humanidade. E como que isso então se manifesta nos templos bahais? Então vejam, a palavra Mashairul Azkar é uma palavra em árabe, uma expressão em árabe. Baha'u'lláh escreveu todos os seus textos, milhares e milhares de textos que os bahais têm preservados originais até hoje, em duas línguas, em árabe e em farsi, que é o idioma iraniano. Então, Mashairul Azkar é a palavra em árabe que significa literalmente em português o lugar do alvorecer, do louvor a Deus. Então, no próprio nome de saída, a gente tem a ideia de que esse edifício, essa instituição, serve para o louvor a Deus, a esse Deus único. Depois, é a ideia de que um Mashairul Azkar não é um edifício Bahá'í, por assim dizer. Ele é construído pelos Baha'is, com dinheiro dos Baha'is, administrado pelos Baha'is, mas ele é um presente dos Baha'is à sociedade onde esse templo é construído. Para isso acontecer de forma não só bonita no discurso, mas na prática, esse templo precisa ser religiosamente universal. Porque se você é católico, como temos algumas pessoas, ou espírita, ou de qualquer outra religião, e vai a um templo onde existe um rito que você não entende o que está acontecendo, que é estranho, certamente a sensação é, esse lugar não é para mim. Ou pelo menos é estranho, eu não consigo me sentir em casa aqui. Se eu vou num lugar e escuto alguém pregando e dizendo algo no sentido de converter as pessoas para a própria religião, obviamente isso não é um lugar religiosamente universal. Daí porque é proibido nos templos bahais haver proselitismo, pregação, é proibido ritos para evitar que essa dissensão aconteça e para mostrar a todas as pessoas que entram no templo Bahá'í que aquela casa é também delas. Não importa de onde elas vêm, de que religião, de que origem. E por fim, a ideia de um templo construído que dá boas-vindas a todos. Vocês viram que nas fotos que a gente viu, nesse que a gente está circulando, que não existe necessariamente um padrão arquitetônico para a construção dos templos bahais, né? Eles são de diferentes formatos, uns maiores, outros menores, mas tem alguns princípios que são seguidos pelos arquitetos, não importa onde os templos são construídos. E um deles, talvez o mais importante princípio arquitetônico, é a ideia de que todos os templos bahais possuem 9 entradas. Então, eles são 9 entradas em formato circular, todas elas convergindo para um único ponto. Mais uma vez, a ideia de conversão de todos os povos para um único centro, para esse centro divino. E nesse, no salão principal, na nave principal do templo, não há um púlpito construído. Ou seja, não se dá a uma pessoa ou um grupo de pessoas uma posição de destaque para dizer as pessoas estão indo em direção a essa pessoa que está em cima do púlpito. Não, as pessoas estão indo em direção a um único Deus, invisível, porém poderoso. Então, não existe púlpito num templo Bahá'í. E 9 entradas para dar boas-vindas a todas as pessoas. Aqueles que estudam simbologia, numerologia, falam bastante sobre a importância do símbolo 9, do número 9, que é o número da reunião. Porque ele é o único número que, multiplicando qualquer outro, sempre termina nele mesmo, né? Então, 9 vezes 2, 18, 1 mais 8, 9. 9 vezes 3, 27, 2 mais 7, 9. E assim acontece com qualquer número que a gente multiplicar por 9. 9 vezes 9, 81.
Isso. 8 e 9. Mais 9 vezes 3.427.000, se a gente fizer a conta, vai dar também 9. Então, a ideia de reunião, um número que concentra nele mesmo a ideia de todos ao mesmo tempo. Então, a escolha do número 9 é muito simbólica. O número 9 é um número muito importante nos escritos Baha'is, mencionado por Baha'u'lláh inúmeras vezes. E daí porque a ideia de ter 9 portas para a humanidade inteira saber que essa aqui é a casa de vocês. Essa aqui não é um edifício dos Baha'is, isso aqui é uma casa de todos. Então esse é o primeiro aspecto, né? Indo ao segundo, devoção, que é um aspecto fundamental da nova ordem que Baha'u'lláh veio proclamar. Ela começa com essa ideia de que o propósito das nossas vidas, o propósito que cada um tem no imo do coração, é um propósito de se desenvolver individualmente. Então, nada está parado no universo, nós nascemos, crescemos e estamos continuamente em movimento, e há um propósito dado por Deus a nós de nos desenvolver continuamente, como seres humanos, como indivíduos, sermos melhores, não só nos aspectos espirituais, mas também nos materiais, de continuarmos nos desenvolvendo de todas as formas possíveis. E é a ideia de um propósito que não tem fim. Daí porque os Baha'is entendem que o ser humano começa uma jornada nesse planeta, nessa vida, nesse plano, e vai continuar essa jornada para a eternidade. Nesse aspecto, a oração diária para os Baha'is é uma coisa fundamental. E uma sociedade baseada nessa visão de Baha'u'lláh também consideraria a oração como algo fundamental. Motivo pelo qual Yasamin convidou a gente começar com oração, porque ela é algo fundamental. E na oração diária que os Baha'is fazem, uma oração curtinha, diz que Deus criou a gente para conhecer e adorar a Ele. A primeira missão, o primeiro propósito infundido na alma, no coração de cada um de nós, é a nossa capacidade de conhecer quem é Deus e adorar no momento em que a gente conhece. E a ideia de que alguns instrumentos foram dados para que se possa se levar adiante essa tarefa eterna de desenvolver individualmente e de orar a ideia de que Baha'u'lláh revelou uma série de escritos, muitos deles escritos de própria mão, outros deles ditados ao seu secretário, e essa vasta coleção de escritura tem hoje registrada e preservada, e daí porque o trabalho de promoção da literatura Bahá'í é uma coisa muito importante. A ideia de que todos podem ter acesso à literatura, à palavra sagrada revelada por Baha'u'lláh. Diga-se de passagem, eu trouxe inclusive aqui 2 livros para mostrar a vocês. Um deles é um livro que foi lançado no início desse ano, que é A Instituição do Mashiachul Askar. Então, aqui é uma compilação de textos de Baha'u'lláh, do filho dele, Abdul-Bahá, do bisneto Shoghi Effendi, da Casa Universal de Justiça, sobre o que é um templo Bahá'í. E basicamente tudo que eu estou dizendo a vocês não veio da minha cabeça, vem do estudo concentrado desse livrinho, que é fininho, dá para ler numa sentada e dá para passar a vida inteira refletindo sobre ele sem esgotar o significado. Mas a ideia de que ele é o precursor de uma nova civilização, em grande parte vem desse outro livro, escrito por Abdul-Bahá, que é O Segredo da Civilização Divina. Um livro também que é exemplo do Epístola ao Filho do Lobo é uma carta. Nesse caso, uma carta pública aberta que Abdul-Bahá escreveu ao povo iraniano, mostrando as reformas pelas quais o Irã deveria passar para se tornar, de fato, um lugar capaz de ser apontado como um lugar civilizado divinamente. E embora seja um tratado dirigido ao povo iraniano, se qualquer um de nós abrir e ler esse livro, vai entender que esse é, na verdade, um tratado que pode ser aplicado a qualquer país do mundo, aplicado, de fato, à humanidade. Então, esses 2 livros aqui são parte
desses escritos sagrados, os quais a gente pode aprender continuamente por toda a vida. Obviamente, realizar oração todos os dias e, a última, refletir sobre a ideia de vida e morte. A ideia de que nós estamos passando um pequenino tempo da nossa eternidade nessa pedrinha de pó, que é o planeta Terra no meio do universo, e de que a gente vai embora daqui, sem levar um grão de areia, sem levar absolutamente nada. E o que acontece com a nossa vida, né, se perpetuando na eternidade em outros planos, essa reflexão é uma reflexão que coloca tudo em perspectiva. De repente, os maiores problemas que nós temos se tornam pequenos diante dessa perspectiva. Coisas que são importantíssimas para nós e que a gente diz que é importante, tornam-se sem importância. Daí porque essa também é uma ferramenta importantíssima dentro dos instrumentos que são dados aos Baha'is, refletir sobre vida e morte, para ter esse caráter de desenvolvimento individual e de devoção. Como que isso é visto, então, nos templos Baha'is? O edifício central do Mashrul Al-Azkar é o edifício que é destinado ao ato devocional. Então, esses edifícios que vocês viram nas imagens são os edifícios centrais da instituição do Mashrul Al-Azkar. Como eu já falei, a gente não tem uma pregação de ninguém dentro do templo. O que pode ser feito dentro do templo? Silêncio. Por isso existe em todos os templos Baha'is um clima de serenidade grande. E a leitura dos textos sagrados de todas as religiões. Então, em geral, eu não vou abrir a minha boca num templo para ficar falando o que eu penso a respeito das coisas. Eu vou levar a minha Bíblia, eu vou levar meu Alcorão, eu vou levar meus textos Baha'is, vou me sentar e vou ler para mim, vou ler baixinho, compartilhar isso com uma pessoa que está do meu lado, porque é disso que se trata a devoção como demonstrada por Baha'u'lláh. Então, esse edifício central é, de fato, a peça arquitetônica da instituição do Mashrul Al-Azkar voltada para o ato devocional, como ensinado por Baha'u'lláh, e parte dessa visão que ele tem de o que é uma humanidade diferente e mais evoluída do que a humanidade que nós temos hoje. O terceiro aspecto é o aspecto de serviço. Aqui a gente está falando no aspecto anterior de desenvolvimento individual, agora nós estamos falando de desenvolvimento coletivo. É parte de um propósito duplo. Se ao mesmo tempo eu tenho o propósito na minha vida de me autodesenvolver e de evoluir, eu não posso, de acordo com os ensinamentos de Baha'u'lláh, fazer isso a não ser que junto eu esteja preocupado em desenvolver o coletivo. Não há, na visão Baha'i, desenvolvimento individual sem desenvolvimento coletivo e vice-versa. Ambas as coisas andam juntas, ambas as coisas são inseparáveis. Logo, esse edifício que fala de desenvolvimento individual, que serve para eu entrar e ficar em silêncio e meditar no imo do meu coração, é também um prédio, uma instituição dedicada à ideia de como que eu posso usar as minhas capacidades que eu venho ganhando com o meu desenvolvimento individual para servir ao meu próximo, para fazer um bem para a sociedade onde eu vivo, para a coletividade e, em última análise, servir a inteira humanidade. Essa ideia de serviço, inclusive, ontem nós tivemos uma conferência de juventude aqui em Brasília com os jovens Baha'is e amigos dos jovens Baha'is da região. E eu estava em um momento, fui como ouvinte, né? Infelizmente não sou mais jovem, mas entre ouvidos escutei um jovem dizer uma coisa que me tocou profundamente. Ele disse, foi perguntado numa roda como essa que a gente está aqui, por outros jovens, se era suficiente os jovens servirem nas colônias de férias que a comunidade realiza. Então, um deles fala assim, poxa, mas eu sirvo quando eu vou ajudar na colônia de férias,
porque eu vou lá, eu ajudo a cuidar das crianças, eu vou lá e faço, dou lanche para as crianças, eu lá cuido da logística, lavo prato, tal, não sei o quê, e tá bom, fiz o meu serviço. Esse jovem responde com isso, ele fala assim, mas você não entendeu que serviço não é uma ação, não é um ato. Serviço é um estilo de vida. Foi exatamente essa frase que ele falou. E eu achei maravilhoso, né? Porque a gente conhece estilos de vida dos mais variados. E ele descrever o serviço como um estilo de vida. Quando algo é parte do seu estilo de vida, não se trata mais dos atos individuais, de fazer o bem para uma pessoa quando chega o Natal. Não, é parte da sua vida. É assim que você define prioridades no que você é, no que você faz, na forma como você se relaciona com as pessoas. Então não se trata mais dos atos, é essa ideia de serviço que está incluída nessa ordem mundial em que as pessoas entendem que parte da função da existência de cada indivíduo é servir aos outros. Não é à toa que a comunidade Bahá'í mundial desenvolve um programa de capacitação das pessoas para servir, do qual participam os Bahá'ís, mas a maior parte dos participantes não é Bahá'í, pessoas que podem se achegar à comunidade e participar porque querem servir, querem fazer algo, e então entendem que os cursos de capacitação dos institutos de capacitação Bahá'í são maravilhosos nesse sentido. A gente começou desenvolvendo isso há alguns anos e hoje existem mais de 300 institutos de capacitação Bahá'í espalhados pelo mundo. Mais de 750 mil pessoas já passaram pelos cursos desse instituto no mundo inteiro e certamente algumas centenas aqui em Brasília, no Distrito Federal. Então, a ideia é de que desde criança, e é assim que a gente faz dentro da comunidade, a gente ensina crianças a sua vida é uma vida de serviço. Ele vai à adolescência você está se preparando para uma vida de serviço. Você começa a entrar na sua fase adulta, é chegada a hora de se levantar e de servir. Então, um programa educacional cuja base é a prática dos ensinamentos universais proclamados por Baha'u'lláh, a forma com que a gente se engaja em realmente fazer algo para o bem da humanidade. E como é que isso está demonstrado no Masjid al-Aqsa? Em grande parte nos edifícios suplementares a esse edifício central. Então, Baha'u'lláh e Abdu'l-Bahá explicam que ao redor desse edifício central devem ser construídos um hospital e uma farmácia, uma pousada para viajantes, uma escola para órfãos e uma universidade para estudos avançados. Nesse sentido, é uma demonstração muito clara de que para os Bahá'ís, de acordo com a visão de Baha'u'lláh, sentar, ajoelhar e fazer oração não é suficiente para mudar o mundo. É preciso usar as forças espirituais que se consegue através da prece para a aplicação prática desses princípios. Então, em volta desse edifício central, dedicado sim ao louvor, à adoração, há diversas instituições para o serviço da humanidade, para o serviço daquela sociedade em que o templo foi construído. Até hoje, um dos templos Bahá'ís, o primeiro templo Bahá'í construído, teve essas instituições suplementares. Os demais templos ainda não tiveram início da construção dessas demais instituições suplementares, desses edifícios suplementares. E esse primeiro templo Bahá'í construído no Turcomenistão acabou sendo demolido pela União Soviética, quando a União Soviética anexou o Turcomenistão como parte da União Soviética. E, obviamente, a ideia de religião não era bem-vinda, então o edifício foi, no final das contas, deixou de ser um edifício Bahá'í, parou de ser conservado e houve um terremoto no meio do século passado que acabou derrubando parte da construção e ele acabou, no final das contas, sendo demolido. Mas era a primeira experiência, vamos dizer assim, completa de um edifício central para adoração e edifícios suplementares de serviço à humanidade. Certamente, com o tempo, à medida que os Bahá'ís forem tendo condições de fazer isso,
esses edifícios suplementares vão ser construídos nos templos que já existem e nos templos que ainda estão por vir. E por fim, o último aspecto, a ideia de religião e ciência, que encapsula os ideais dessa instituição do Maher Golazkar. Veja, para os Baha'is, de acordo com o ensinamento de Baha'u'lláh, o intelecto, a nossa capacidade de pensar, o maior dom que Deus deu a cada ser humano, não é algo diferente da espiritualidade. Na verdade, Abdu'l-Bahá descreve que a nossa capacidade mental é a expressão luminosa, radiante do que vem originalmente da alma de outro plano. Nossa alma ilumina a gente, obviamente, o suporte cerebral, com pensamentos, com inspirações, e a nossa mente então manifesta isso. Esse entendimento da conexão íntima entre alma e mente para os Baha'is é o que faz Abdu'l-Bahá chamar a alma de alma racional, para se referir à alma. É uma alma, mas é racional também. Ela não é simplesmente um misticismo do qual a gente fala, às vezes inclusive de forma supersticiosa. É uma alma racional. E é daí que parte a ideia que os Baha'is defendem a plenos pulmões, de que ciência e religião não são antagônicas. Na essência, religião e ciência são, na verdade, dois campos, duas formas de aprender sobre a vida, ambas importantes, cada qual na sua esfera, porque no final das contas todas elas derivam inspiração de uma única fonte. Esse mesmo Deus que criou as religiões, como a gente estava vendo lá no início, criou o homem, a mulher, com essa capacidade racional, que descobre coisas, que é capaz de imaginar algo melhor do que o que a gente vê. Essa capacidade que a gente tem é um dom, e Baha'u'lláh diz que é o maior dom que Deus deu ao homem. Todos eles derivam inspiração, origem de uma única fonte. Daí porque não faz sentido para nós que religião e ciência briguem uma com a outra. Na verdade, quando haver maior entendimento, como elas começarem a perceber os inúmeros campos de interseção entre as duas, muitas outras coisas que nós hoje não temos vão ser descobertas para o benefício da humanidade como um todo. Abdu'l-Bahá diz que uma religião sem ciência se transforma em superstição. E nesse caso aqui, estou extrapolando para a ideia de a criação de uma civilização que é teocrática. E nós conhecemos sociedades no mundo que são teocráticas. O Irã, como o Sohrab estava falando, que vivenciou na pele, né, sua família, a ideia de uma sociedade cujo único valor é a religião, ela tende a descambar para um fanatismo, para um autoritarismo. E tantos Baha'is saíram do Irã justamente por conta disso. Agora, uma civilização tecnocrática, que é a ideia de que tecnologia, ciência sem religião se torna materialismo, produz o que a gente vê nas nossas sociedades ocidentais em geral. Um avanço do egoísmo, do cada um por si, um avanço de uma competição desenfreada em que tudo vale na corrida por quem chega primeiro. Essas duas coisas, não importa se através da religião ou do materialismo, da ciência, provocam a mesma coisa, uma desintegração moral, política, econômica e social. É o que a gente está vendo no mundo hoje, ao nosso redor, todos os dias, e obviamente é algo que tem causado desesperança em tantas e tantas pessoas. O que fazer diante disso? A civilização, a ordem mundial proclamada por Baha'u'lláh, a visão dele para o que vai ser o mundo, a humanidade, é uma visão de integração, não de desintegração, de integração entre esses dois poderes, dos maiores poderes que Deus deu ao homem. Integração entre ciência e religião, e que vai produzir
a capacidade na humanidade de se olhar como uma única civilização. No Maher Laskar, isso está manifestado na instituição em si, porque ele não é só um templo e ele não é só um monte de edifícios com função científica, um hospital, uma universidade. A instituição do Maher Laskar são as duas coisas. Então tem esse papel integrativo que essa instituição vai desempenhar. A gente só pode imaginar ainda, mas a forma com que é descrito e a forma pela qual os Baha'is estão trabalhando para construir desenvolver, erguer essa instituição, é de que esse templo em cada cidade vai ser um lugar aberto a todos, para o qual todos convergem, porque podem fazer a oração de qualquer religião que quiserem, e nesse mesmo lugar conseguem o desenvolvimento de outras facetas da vida, como as facetas que têm origem na ciência. E é nesse sentido, talvez, que a gente consegue ter ainda que um pequeno vislumbre, porque de fato a gente está só no início desse processo. Eu mostrei para vocês, ao todo, 23 templos Baha'is no mundo, é muito pouco. Baha'u'lláh diz nos seus escritos que os Baha'is devem construir templos como esse em todas as cidades do planeta. Então a gente só está no início disso. Logo, qualquer coisa que qualquer pessoa falar ainda é uma série de imaginações, de suposições. Mas tem aqui uma pequena pista, através desses aspectos de como que o Maher Laskar é o símbolo e o precursor de uma nova ordem como anunciada por Baha'u'lláh. Eu termino, amigos, falando do nosso privilégio singular no Brasil, de nós estarmos vivos quando a Casa Universal de Justiça anuncia que nós vamos erguer um templo como esse aqui no Brasil, e especialmente um templo no nosso quintal, né, basicamente. E comecei falando que esse é um tema que me toca muito o coração, porque é um privilégio que eu sinto que nós todos temos aqui, de não só ver isso acontecendo, mas dar as nossas contribuições e fazer reuniões como essa que a Zamin está fazendo para nós, de nós podermos falar sobre o que é o significado de um templo Bahá'í e de juntos unirmos forças, boas energias, bons pensamentos para que isso venha a acontecer na realidade. Zamin, mais uma vez, muito obrigado.